Bom dia, nós vamos mais uma vez estar realizando o nosso estudo nessa manhã de domingo, essa manhã abençoada, ensolarada. O dia está lindo, quem ainda não teve oportunidade de chegar à janela para ver, né? São bênçãos que o Pai nos concede todo dia e que nós devemos muita gratidão por isso. Para a gente poder dar início ao nosso estudo dessa manhã, nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a parte final do item 16, é a parte das instruções dos Espíritos. E fala para a gente sobre a prática da caridade, que todos nós podemos estar desenvolvendo ações em benefício do próximo. Então a gente vai ler e em seguida nós vamos fazer a nossa prece. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai, também para a sua obra, mas que vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair a atenção para as vossas habilidades e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhai por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso e vosso trabalho será abençoado. E todos vós podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei seus momentos de prazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrada para o auxílio aos infelizes. Pintores, escultores, artistas, em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele que precisa do necessário, porque se estivesseis no lugar dele, ficaríeis bem contentes que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros do céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. João, Bordeaux, 1861. Então vamos fazer a nossa prece. Amado Divino Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Seu nome. E queremos agradecer, Mestre querido, essa oportunidade abençoada de estarmos nessa manhã podendo refletir um pouco sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que as lições dessa manhã, Senhor Jesus, sirva primeiramente para cada um de nós e que nós possamos partilhar tudo aquilo que hoje aqui aprendermos com o nosso próximo, não através das palavras, mas, acima de tudo, através dos nossos exemplos. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã, conduza-nos, Senhor, nas reflexões para que possamos clarear as nossas mentes e entendermos o que nos quer ensinar. E, acima de tudo, Senhor, que possamos interiorizar para vivenciarmos na nossa vida diária. Ampare e proteja, Senhor Jesus, todos os nossos companheiros que neste momento estão nos assistindo de seus lares. Ampare e proteja também, Senhor Jesus, confortando os corações daqueles nossos irmãos que sofrem, onde quer que eles se encontrem. E que a sua paz se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, meus irmãos, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que atravessaram os tempos e são muito atuais. E quando a gente começa a estudar à luz da doutrina espírita, a gente começa a observar a grande coerência que existe, né, com os ensinamentos que o Mestre nos trouxe e com muitas das vezes uma página que a gente lê, um estudo que a gente faz. E esse trecho desse item 16 do capítulo 13, ele é muito oportuno, ele vem muito de encontro àquilo que nós vamos estudar nesta manhã. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca, do nosso companheiro, uma obra maravilhosa que, se vocês tiverem a oportunidade de estudar mais profundamente, acredito eu, tenho certeza que muitos conhecimentos bons, muita ajuda vai trazer para todos nós, todos aqueles que puderem ter um contato mais íntimo com essa obra. E hoje nós vamos estudar o item 17, sepultem seus mortos. É mais uma passagem de Jesus. Está contido lá em Lucas 9:60. A fala de Jesus para nós: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Então hoje, à luz do entendimento da doutrina espírita e também das explicações do entendimento do José Carlos de Luca, nós vamos tentar compreender a essência, né, desse ensinamento que Jesus quis nos transmitir, o que efetivamente ele quis nos dizer com deixe que os mortos sepultem seus mortos. Parece algo sem coerência, né? Mas nós vamos ver que é um ensinamento perfeitamente coerente e atual para nossas vidas. Então vamos lá. Enquanto caminhava rumo a Jerusalém, Jesus se aproximou de um homem e o convidou a segui-lo. Olha, né? Que convite. A resposta ao convite de Jesus foi a seguinte: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar meu pai. Diante da condição imposta pelo convidado, Jesus lhe dirigiu novamente a palavra e pronunciou a conhecida frase que abre este capítulo: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Então a gente fica questionando, mas o que será que Jesus queria dizer com isso? Será que o rapaz, que essa pessoa que ele convidou, né, esse homem, deveria abandonar tudo, né? E aqui a gente vê que ele está vivendo uma situação, né, de tristeza, um momento difícil da vida dele, que é a separação de um ente querido, o pai, né? Com certeza havia terminado de falecer, havia falecido, e é praxe de todos nós nesse momento, né, nos despedirmos dos nossos familiares, né? O último adeus que a gente fala, que na verdade não é o último adeus, é um até logo, é um até breve, né? A gente tem certeza disso, mas, né, é o que nós costumamos fazer. Então, será que Jesus estava sendo tão incisivo? Por que Jesus fala isso para esse homem? O que Jesus pretendeu dizer com tal afirmação? Não acredito que o mestre tivesse menosprezado o desejo mais do que humano de um filho querer sepultar o pai. Creio que Jesus apenas aproveitou a situação para provocar uma reflexão mais profunda a respeito da condição necessária para aqueles que desejam a felicidade pela única via possível, a do nosso desenvolvimento espiritual. Então Jesus, mestre por excelência, uma didática maravilhosa, Jesus aproveitava todas as situações, todos os momentos oportunos para nos trazer ensinamentos de grande profundidade, de grande reflexão. O que muitas das vezes a gente lê, né, numa primeira análise, acha algo muito pueril, muito sem coerência, né? Na verdade, a gente vai observar, ampliando o nosso entendimento, as nossas reflexões, que Jesus naquele momento estava transmitindo para nós um ensinamento de grande profundidade e importância para as nossas vidas. E nesta ocasião não foi diferente. Na verdade, naquele momento, Jesus estava provocando
uma reflexão a respeito do que realmente é essencial, o que realmente é importante, qual a condição necessária para que a gente seja feliz, né? E colocando ali naquele momento que o mais importante para nós são os valores espirituais. É o desenvolvimento, a aquisição dos valores espirituais. O princípio que está contido na afirmação de Jesus é que ninguém avança espiritualmente e, portanto, não consegue ser feliz se não enterrar os mortos que ainda estão acordados dentro de si mesmo, os quais se assemelham a âncoras que não deixam a embarcação da nossa vida sair do porto para navegar. Então, agora nós vamos passar, para um entendimento mais amplo. Que mortos seriam esses? A que mortos Jesus se referia? Então, José Carlos de Luca começa colocando aqui para a gente, que são os mortos que nós ainda, de uma forma muito teimosa, ainda alimentamos dentro de nós, A gente ainda acalenta, esses mortos estão acordados dentro de nós. E que mortos seriam esses? Tudo aquilo que nos impede de caminhar, de seguir, de avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Isso se transforma como se fosse uma âncora que ele coloca aqui pra gente, que não deixa a embarcação da nossa vida seguir, sair do porto para navegar. Então, todos aqueles valores, tudo aquilo que a gente alimenta como sendo imprescindível e importante para nossas vidas, mas que estão intimamente, diretamente, unicamente ligados à matéria, são os mortos que a gente mantém acordados dentro de nós e que nos impede de caminhar e ser feliz. E são aqueles valores equivocados, são aqueles tesouros equivocados que a gente ainda teima em juntar, que a gente ainda valoriza excessivamente, que são os valores materiais. Porque o que realmente importa na nossa vida, o que realmente é essencial na nossa vida, a gente vai perceber que a gente sim precisa dos valores materiais, a gente está no mundo material, até mesmo para sobreviver, mas a gente não pode permitir que esses valores, que as coisas relacionadas à matéria, elas ganhem uma importância de tal maneira em nossas vidas a ponto de se tornar mortos em nossas vidas, âncoras em nossas vidas que nos impede de sair do lugar, nos impede de ser feliz. Assim somos nós, muitas vezes, que também temos sido convidados por Jesus ao crescimento de nossos espíritos e costumeiramente apresentamos os mais variados impedimentos terrenos a uma vida mais espiritualizada. Estes obstáculos são os mortos que estão muito vivos dentro de nós. Então, quantas e quantas vezes em nossas vidas o convite do Mestre Jesus nos é feito para que nós nos espiritualizemos, para que a gente deixe de viver uma vida completamente, ou a maior parte da nossa vida, dos nossos valores voltados para a matéria. Jesus constantemente bate a nossa porta, fazendo esse convite para que a gente faça o caminho inverso. Então, está falando aqui José Carlos de Luca, costumeiramente, ele bate a nossa porta e nós, reiteradas vezes, apresentamos os mais variados impedimentos para que a gente possa seguir o convite do Mestre Jesus. Então, esses obstáculos que a gente coloca para a gente mudar, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente poder desenvolver valores espirituais, adquirir os tesouros espirituais, que são os que permanecem, que são os importantes em nossas vidas como espírito imortal, a gente vai aí fazendo com que esses obstáculos cresçam cada vez mais, nos impedindo, de seguir adiante. São os mortos que estão vivos dentro de nós. Então, muitas das vezes é o comodismo,
muitas das vezes é a nossa intransigência, muitas das vezes é a nossa falta de vontade de mudar. Porque a mudança de valores, a mudança de visão do mundo, de percepção do mundo, ela deve partir de nós. A gente precisa fazer esse trabalho em nós, a gente precisa se conhecer, a gente precisa refletir, meditar o que efetivamente me traz felicidade. Porque a gente observa, né, que as coisas materiais, elas nos trazem felicidade momentânea. E muitas das vezes não nos traz felicidade, nos traz preocupação, desarmonia, desequilíbrio. Então é isso que nós queremos para nossas vidas, é o que a gente precisa refletir. O que verdadeiramente me faz feliz, me traz paz, me traz harmonia? É isso que o José Carlos de Luca quer falar aqui para a gente. E a gente coloca muitas das vezes essas preocupações excessivas que a gente tem, né, com valores materiais, né, com essa postura, né, de comodismo, de falta de vontade, de falta de disponibilidade, de falta de prontidão para servir a Jesus, a Deus e ao próximo. A gente coloca isso como se fosse lixos que nós estamos acumulando em nossas vidas. Então nós somos acumuladores, mas nós deveríamos ser acumuladores de virtudes, de valores que nos fazem bem e que fazem bem as pessoas que nos cercam, né? Então a gente precisa parar e refletir isso. O que eu estou ajuntando em minhas vidas? Que Jesus falou, né? Para nós não juntarmos tesouros na terra, porque são passageiros, juntarmos tesouros nos céus. Então, o que nós estamos fazendo em nossas vidas? O que nós estamos elegendo como importante em nossas vidas? Cristo formulou àquele homem o convite para que o seguisse, mas o convidado opôs um obstáculo material. Então, a gente sempre põe um obstáculo. Ou a gente está muito cansado, ou a gente não tem tempo, ou a gente não tem condição, ou a gente não se sente preparado. Quantas das vezes nas nossas vidas o convite a servir, o convite à mudança bate à nossa porta e a gente está sempre arrumando uma desculpa, deixando para depois, né? Muitas das vezes alegando, eu não sei fazer, eu não tenho condição, eu não posso, eu trabalho muito, eu tenho um problema familiar, e assim a gente vai, né? E assim a gente vai seguindo, protelando, né, essa mudança que urge em nossas vidas, que se faz necessária em nossas vidas. Até quando, né, nós vamos ficar com essa postura, né? Apresentando costumeiramente impedimentos terrenos para a nossa vida espiritualizada. A gente precisa parar e refletir, nós não somos esse corpo de carne, nós somos espíritos imortais e a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, qual é a minha essência? Quais os valores que realmente eu preciso tornar importante em minhas vidas? Muitas vezes a religião é vista por nós como um mero acontecimento social e não como um caminho que nos liga à fonte divina que nos criou e de onde procedem a energia fundamental que nos sustenta e a sabedoria que nos ilumina. Imagine que somos um poste de iluminação e que a nossa religiosidade seja o fio que nos liga à usina que gera toda a energia capaz de iluminar a nossa vida. Então é muito interessante que o José Carlos de Luca vem colocando o aspecto da religião. E a gente precisa, né, refletir o que representa a minha religião na minha vida como espírito imortal. Não na minha vida material, né? Porque religião, a gente precisa entender e diferenciar a religião da religiosidade. Muitos de nós ainda precisamos, né, da religião para nós desenvolvermos a nossa religiosidade, para nós colocarmos em prática a nossa religiosidade. Muitas pessoas não precisam. Mas a religião, na verdade, o que ela é? A religião, né, é um conjunto de conhecimentos, de dogmas. A religiosidade não.
A religiosidade é algo mais profundo, né? A religiosidade é o que nós fazemos daquilo que nós aprendemos na religião que nós professamos. Então, nós que somos espíritas, qual a minha religiosidade como espírita? O que eu estou fazendo com os conhecimentos que a doutrina espírita me traz? Nós tivemos contato com o conhecimento espírita, alguns dos companheiros, né, mais recente, outros há mais tempo. A partir do momento que a gente tem contato com o conhecimento espírita, a gente é responsável por aquele conhecimento que a gente adquiriu. E o que nós estamos fazendo dele? Ao longo de nossas vidas, a gente pode analisar, um ano atrás como eu era e como eu sou hoje, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30, 50 anos, não é possível que a gente ainda permaneça o mesmo, conhecendo o que a gente conhece. Então, isso é a nossa religiosidade. E muitos de nós precisamos estar ligados, né, a uma religião, para que a gente consiga se conectar, se manter ligado a Deus como esse poste, né, de energia, de iluminação que está ligado à usina. Deus é essa usina, nós somos esse poste de iluminação. E a religião é esse fio que nos liga a essa energia, a essa usina de energia que é Deus. E a gente ainda precisa disso. Mas, efetivamente, nós estamos nos ligando a Deus com aquilo que a nossa religião nos proporciona, com aquilo que a nossa religião nos ensina, nos esclarece. O que nós estamos fazendo, né, com os conhecimentos adquiridos no Evangelho? Nós estamos lendo, nos emocionando, achando lindo, olha que página maravilhosa. Aí a gente começa a falar, nossa, essa página aqui eu vou mandar para fulano, essa página aqui eu vou ler para ciclano. Não, essa página eu vou usar na minha vida. Eu vou começar a mudar a minha postura, os meus valores, porque o conhecimento, quando a gente tem contato com ele serve, ele deve servir primeiro para nós, ser utilizado primeiro em nossas vidas. E o José Carlos de Luca vem colocando para a gente: quem se distancia dos valores espirituais corta o fio de ligação com a usina divina. Então, olha que perigo. E por conta disso, passa a viver na escuridão, na qual o materialismo inevitavelmente coloca todos aqueles que endeusam os valores da terra, sempre passageiros, em detrimento dos legítimos tesouros espirituais que permanecerão conosco para sempre. Então, o cuidado, como eu falei anteriormente, né? Não é que a gente deva ser beato, que a gente deva, né, colocar, eu tenho que estar no centro o tempo todo, eu tenho que participar de todas as atividades do centro. Isso não é o essencial, não é o mais importante. Que a gente venha a uma reunião, que a gente participe de um trabalho, de um estudo na casa espírita, mas que aquela participação tenha efetividade em nossa vida, seja eficaz em nossa vida de espírito imortal. De nada vai adiantar a gente estar aqui na casa espírita ou no templo religioso que for, se a gente não colocar em prática, se a gente não interiorizar e não vivenciar aquilo que a gente aprende lá. E quando a gente se distancia, né, muitos de nós ainda precisamos da religião para a gente, né, exercer a nossa religiosidade, para a gente ficar com esse fio de ligação, a usina, a fonte geradora de energia que é Deus. Muitos de nós precisamos disso ainda. Outros companheiros de jornada evolutiva não precisam. Mas quando a gente começa a se distanciar da nossa religião, que nos impulsiona a nossa religiosidade, a gente começa a substituir, né, a importância dos valores espirituais pelos valores materiais. Então, quando a gente corta esse fio que nos une, que nos liga a essa usina geradora de energia, o que acontece com o poste, né? Quando não está ligado à usina geradora de energia, fica na escuridão. Então, nossas vidas ficarão na escuridão. Então, quando a gente é como se nós nos perdêssemos no mundo. E Jesus, quando esteve junto de nós, né, ele deixou para a gente esse legado, esse roteiro. Eu preciso ter um rótulo religioso? Não. Não, basta que eu
apreenda, que eu compreenda, que eu passe a vivenciar aquilo que Jesus ensinou, que são verdades eternas, que a gente vai perceber que tudo que está no Evangelho já vem dito ao longo dos milênios da humanidade. Jesus veio reforçar, veio clarear, veio ampliar para a gente, e a doutrina espírita muito mais. Né? Quando a gente pega uma passagem dessa de Jesus e a gente não tem o entendimento à luz da doutrina espírita, a gente acha que é algo incoerente. Nossa, mas Jesus foi tão frio, insensível, mandou aquele homem abandonar aquele momento difícil de separação, de saudade, de adeus, e segui-lo. Parece que queria que deixasse tudo de lado e fosse seguir. Será que Jesus queria dizer isso? Aí vem a doutrina espírita nos esclarecendo. Que mortos são esses? O que Jesus, na verdade, queria dizer com aquilo? A tal respeito, né, sobre nós valorizarmos extremamente, né, os tesouros materiais, Chico Xavier diz o seguinte para a gente: a falta da ideia de Deus e a ausência de religião no pensamento da criatura geram tendências à criminalidade, à violência, à subversão e a dificuldades que chegam às vezes até a loucura. Então, olha como que é, né, perigoso a gente se distanciar desses valores que são importantes e imprescindíveis nas nossas vidas. Onde isso vai nos levar? Porque muitas das vezes a gente é muito melindroso, né? A gente frequenta uma religião, ou uma casa espírita, ou uma igreja, acontece alguma coisa com a gente lá, a primeira coisa, né, quando a gente às vezes se melindra, alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, faz alguma coisa que a gente não gostou, a primeira coisa, primeiro pensamento que vem à nossa mente: ah, eu vou largar isso tudo, ah, não vou mais não. Aí a gente se engana, a gente acha, né, que deixar de fazer, deixar de estar presente vai trazer algum malefício para a casa espírita, para os companheiros que lá estão. Não. O maior prejudicado somos nós, né? Porque Jesus conta conosco, mas quem precisa, né, dele, quem necessita, quem depende de Jesus somos nós. Quem depende de estar em contato diário com os ensinamentos de Jesus somos nós. Porque a gente ainda tem muitas dificuldades a serem vencidas. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Se a gente teimar em seguir a nossa jornada sozinhos, vai acontecer o que foi narrado pelo José Carlos de Luca lá no slide anterior. Nós vamos viver na escuridão. Então a gente precisa de parar com essa postura ainda infantil, de achar o centro precisa de mim, o trabalho precisa de mim. Sim, nós precisamos, contamos com trabalhadores, com colaboradores, mas o maior beneficiado de tudo isso somos nós. Quem precisa somos nós, né? De nos mantermos conectados. Por isso, precisamos dar muita atenção ao nosso status espiritual, lembrando que o corpo de carne é apenas uma veste temporária do espírito, que veio à Terra em missão de reajustamento e progresso. Então, a gente não pode se esquecer, né, desse detalhe que parece que é um pequeno detalhe, mas ele define tudo em nossas vidas. Nós não somos esse corpo de carne, nós estamos nessa existência, nesta família, nesse emprego, nós não somos, nós estamos naquela família, estamos naquela condição social, estamos vivendo naquela cidade, estamos realizando essa e aquela profissão, nós não somos, né? Nós estamos aqui temporariamente e a nossa missão maior, que às vezes a gente fica vendo a missão do Chico Xavier, né? A missão do Divaldo Franco, a missão do Raul Teixeira, a missão do Wagner Moura. São missionários, né, que têm uma missão maior do que a nossa, que recebeu uma missão maior do que a nossa. Mas todos nós temos uma missão a realizar. E a mais importante dela e deles também, além da grandiosa que eles realizam e realizaram na sociedade, a maior missão que nós temos
é o nosso reajustamento e progresso. Então é nisso que nós temos, né, que focar. É nisso que o nosso pensamento deve estar voltado. Nós estamos aqui, o objetivo maior, reajustamento e progresso. Quando da nossa viagem de regresso ao mundo espiritual, nenhum bem material irá conosco. É o que a gente sempre costuma falar, né? Eu nunca vi caixão com gaveta. O máximo que se pode fazer é um cheque ao portador lá. Vai colocar dentro do caixão, não vai ser descontado nunca. Então a gente não tem. A gente não leva nada da terra. Nem o nosso corpo material a gente leva para o plano espiritual. Nem esse corpo aqui, que a gente está usando nessa existência. Fica tudo por aí. Porque ele se decompõe, se deteriora e fica aí. O que nós levamos efetivamente para a verdadeira vida, que é a vida espiritual? O que é da terra, fica na terra. O que é do espírito, segue com o espírito. Então, o que eu vou levar? As minhas aquisições intelectuais e morais. E levar também comigo a bagagem de todo o bem que eu fizer. E também de todo o bem que eu deixei de fazer. E, consequentemente, a omissão do bem gera um mal, gera um prejuízo para nós ou para alguém. O que é do espírito segue com o espírito. Somos espíritos em viagem e daqui nada poderemos levar, a não ser as conquistas que nosso espírito fez no campo da inteligência e do amor. Então, cabe a nós refletirmos que conquistas nós estamos fazendo, né? Nessas duas áreas, na inteligência e no amor. A gente não pode ficar na posição de comodismo, né? Sempre aprender algo novo, sempre estar pronto, aberto a novas aprendizagens, né? Desenvolver a inteligência é importantíssimo. Aí a gente vê as reportagens aí muitas vezes, né? Pessoas já numa idade avançada, entrando para uma faculdade, né? Pessoas com 80 anos fazendo vestibular. Aí tem um que fala, mas para quê, gente? Talvez nem consiga concluir o curso. Mas o importante é o que vai adquirir no decorrer daqueles dias que ele vai estar naquele curso, né? São os valores do espírito, desenvolvimento da inteligência. Então sempre está aberto a aprender coisas novas, né? A trocar ideias, né? A se relacionar, isso é importantíssimo. E as conquistas no campo do amor. Quanto de amor eu estou semeando? Quanto de amor eu estou plantando? Através do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas ações, né? Como está a minha semeadura? As escolas da Terra preparam o desenvolvimento da nossa inteligência. As religiões fomentam o desenvolvimento do amor. Então, toda religião cristã, o objetivo é o quê? O amor a Deus, o amor a Jesus, a prática do bem, a solidariedade, a fraternidade. Então, em todas as religiões, se a gente pegar, né, o discurso das religiões cristãs, a gente vai observar, né, ressaltando, dando ênfase à importância de fazer o bem, a importância do amor. Tanto quanto buscamos o aprimoramento do intelecto, também devemos buscar o aprimoramento do amor em nós. E a vida religiosa é uma escola para nossos espíritos. Foi como nós falamos, a gente ainda precisa estar ligado a uma religião para desenvolver em nós a religiosidade que vai nos unir a Deus, que vai nos capacitar a nós nos colocarmos em prontidão como servos de Jesus, ajudando a nós mesmos e beneficiando, né, a sociedade, as pessoas que nos cercam. Então, ressaltando aqui um ponto de grande relevância, de grande importância. A gente que já foi evangelizador e a gente também valoriza extremamente, né, esse departamento na casa espírita, nas religiões de um modo geral, a gente dá ênfase para isso. A formação intelectual e a formação moral. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, infelizmente, o que a gente percebe
é o valor extremado que se dá à formação intelectual. E a formação moral, não é? Essa que a religião, muitas das vezes, nos ajuda a desenvolver, a gente negligencia. Então a gente vê muitas das vezes os pais, né, se preocupando, o meu filho tem que fazer esse curso melhor, coloca numa boa escola, né? Coloca para fazer aulas das mais diversas áreas do desenvolvimento do conhecimento, né, das habilidades, aula de música, aula de inglês, e aula de karatê, e aula de dança, e aula disso, daquilo outro. Será que está também na mesma proporção, e nós aqui colocamos numa proporção maior, enfatizando a formação moral dos filhos? Infelizmente, muitas das vezes, como evangelizador na nossa casa espírita, nós já presenciamos várias vezes a fala de alguns pais falando que o filho não pôde vir para a aulinha da evangelização, que é apenas 1 hora, uma vez na semana, porque o filho tinha um trabalho escolar para fazer, porque o filho tinha uma prova para estudar. Gente, mas naquela 1 horinha só, que ele estaria aqui nesse ambiente de aconchego, né, de envolvimento espiritual, junto com os coleguinhas na sala de aula, discutindo valores morais, desenvolvendo valores morais. Então a gente percebe muitas das vezes essa negligência. E a gente fica muito triste, com muita pena de ver isso acontecer, né? Muitas das vezes não incentivam os filhos a participar de um encontro, a participar de um seminário, a estar com eles junto nesses eventos, né? Valorizar esses momentos, a estar com os filhos, fazendo uma visita ao lar dos idosos, uma visita ao enfermo. Isso é importante para desenvolver, para despertar valores morais, né? Então a gente vê muitas das vezes a gente valorizando de forma equivocada as coisas da matéria e deixando de lado os verdadeiros valores, que são os valores espirituais, os valores morais. Não que a gente não deva dar a importância que merece a informação intelectual de nossos filhos, ou até mesmo nossas, né? Às vezes a gente trazendo para o nosso lado de adulto, aquela 1 horinha que a gente tem que frequentar um estudo na casa espírita, aquela 1 horinha que a gente tem que muitas das vezes realizar um trabalho voluntário na casa espírita, aquela 1 horinha muitas das vezes que a gente precisa vir aqui para assistir uma palestra, para fazer uma leitura, ela é sempre, às vezes, por nós, negligenciada em função de um compromisso material. Ou é um trabalho, ou é um evento social, né? A gente está sempre substituindo, colocando em segundo plano. Ao passo que deveria ser diferente. Mas eu não posso desenvolver religiosidade, valores morais no lar, na conversa com os meus filhos. A gente ainda depende, como eu falei com vocês, da religião. A gente ainda prescinde disso. A gente não é tão, né, independente a ponto da gente fazer isso sozinho. Porque a gente não consegue. A gente vai ficar igual o poste sem a ligação lá na usina de energia, né? Não estou me referindo aqui apenas às formalidades religiosas, mas falo de uma vida centrada em Deus e nas consequências espirituais que tal posição implica. Então, o José Carlos de Luca está falando aqui que essa questão, né, da gente se manter ligado a uma religião não é em razão das formalidades religiosas. A gente via aqui a casa espírita na segunda-feira, assistir a palestra, tomar o passe. Isso são formalidades religiosas, assim como em outras religiões também tem. O importante é o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente aprende aqui, com aquilo que a gente estuda aqui, com os conhecimentos adquiridos. Aí sim. Quem está ligado a Deus está conectado ao amor e esta é a experiência mais significativa que nos poderá ocorrer em toda a vida, como nós falamos. A partir dela, sentindo que somos amados pelo Pai Celestial, passamos a nos amar e também sermos canais de extensão do amor divino aos nossos semelhantes. Esta é a verdadeira religiosidade que nos compete cultivar e que nos proporciona felicidade sem igual,
mas que muitas vezes é sufocada por uma visão de vida materialista e, portanto, imediatista e egocêntrica. Foi o que nós estamos falando ao longo de nossas reflexões, né? O que é estar ligado a Deus? Não é vir todo dia na casa espírita, não é, decorar o livro dos espíritos, todas as questões, as falas do evangelho, as lições, não é isso. É o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos mantendo conectados a Deus. E como nós vamos nos conectar ao Pai? Através do nosso semelhante. Deus se mostra para nós através dos nossos semelhantes. E nós nos devemos mostrar para Deus através dos nossos semelhantes. Do amor, da prática do amor em movimento em nossas vidas. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito enfraquecerá. O vazio interior nos dominará. As coisas terrenas já não serão capazes de preencher nossa sede de felicidade. A depressão nos atinge cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos no mundo e as taxas de suicídio subirão vertiginosamente. E é o que a gente tem visto, né, meus irmãos? Por que tanto sofrimento, tantas dificuldades que nós estamos atravessando? Esse vazio interior que muitas pessoas falam, né? De onde vem esse vazio interior? Muitas das vezes a pessoa é nova, saudável, bonita, né? Uma condição financeira confortável e falta alguma coisa. O que está faltando? Os verdadeiros tesouros. Aqueles que nos fortalecem, aqueles que nos impulsionam. Então a gente vai ver muitas das vezes nas nossas vidas que as coisas materiais não vão preencher. Basta a gente refletir o seguinte: quando a gente quer muito comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, uma casa, um carro, uma roupa, uma joia, né? E a gente trabalha, a gente fica ansioso, a gente planeja e a gente compra aquilo, aquele sonho de consumo que nós temos. O que vai acontecer depois assim de uns dias, uma semana, um mês? Aquela euforia, aquela alegria vai passar, né? Vai passar. E a sensação grandiosa, o bem-estar, né? Aquela coisa boa que a gente sente, aquele sentimento bom que a gente sente quando a gente faz o bem. Todas as vezes que a gente se lembrar de um sorriso, de um agradecimento, de um semblante de um companheiro nosso que nós ajudamos em determinado momento da vida, a gente vai sentir aquela mesma sensação. A gente vai ser envolvido por aquela mesma sensação daquele momento que nós tivemos contato com o semelhante. Então é isso que a gente precisa trazer para as nossas vidas. São esses valores que nós precisamos, esses tesouros que nós precisamos acumular. Fechamos os olhos às questões espirituais da vida, mas quando a dor nos visitar, quando a doença incurável nos surpreender, quando a morte ceifar a vida de um ente querido, quando o desastre moral nos afogar em lágrimas de aflição, nosso patrimônio material não conseguirá enxugar uma lágrima sequer do desespero que vai nos envolver. Tampouco a ciência será capaz de curar as feridas que dilaceram o nosso espírito. Né? Então, olha que interessante esse ensinamento. E ele, né, se adequa ao momento que nós estamos vivendo. Não é isso, gente? No mundo inteiro. O que nós mais queremos, todos nós, neste momento? O que nós mais desejamos neste momento? Nós desejamos o quê? A cura. A cura para essa pandemia. A cura para essa doença. Por quê? O bem maior, o valor maior que nós temos neste momento, que nós estamos enfatizando, que nós estamos tentando de todas as formas proteger, é a nossa vida, é a nossa saúde. Ah, mas são os recursos materiais que vão proporcionar isso. Sim, mas não tem nenhum recurso material, não tem nenhum bem material neste momento que a gente valorize mais do que a saúde e do que a vida.
A gente pode oferecer a qualquer pessoa neste momento, ó, eu vou te dar milhões, todos os milhões possíveis no mundo, para que você troque comigo a troco da sua saúde. E a gente vai querer? De forma alguma. A troco da sua vida, você vai querer? De forma alguma. Então, não existe nada, nenhum valor material capaz de curar as nossas feridas, que dilaceram os nossos corações. Em tais momentos, nesses momentos de dor, de sofrimento, de perda, de dificuldade, os bens materiais, por mais valiosos que sejam, de nada servirão para curar as feridas na alma, exatamente porque em nossa vida adiamos o encontro com a nossa realidade íntima pelos mortos que ainda vivem dentro de nós. Então, meus irmãos, é o que a gente sempre costuma falar, né? Nós somos espíritos ainda em evolução, temos muitos comprometimentos ainda com a lei divina e, consequentemente, a vida que nós temos aqui na Terra não será, né, um passeio, uma vida de flores. Nós também teremos espinhos, né, dificuldades a enfrentar. Então, quando na nossa vida estiver tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo, vamos nos curtir, vamos aproveitar esse momento? Sim, vamos aproveitar esse momento. Mas não vamos nos esquecer de nos fortalecermos, de nos prepararmos espiritualmente, com a fortaleza moral, né, que a religião nos proporciona, que a religiosidade nos proporciona. Porque momentos de dificuldade todos nós vamos ter. É o que a gente sempre costuma dizer, né? Se preparam. Vamos nos preparar. Não é ser pessimista, é ser realista. Porque a dificuldade vem, a dor vem. Agora, a proporção que aquilo vai ter em nossas vidas vai depender da minha fortaleza, do meu preparo, da minha condição de lidar, de enfrentar, de resolver. E como eu vou me preparar? Me fortalecendo com os valores espirituais e morais, valorizando aquilo que realmente tem valor em minha vida, colocando como prioridade, né, aquilo que traz para mim paz, equilíbrio, né, fortaleza, capacidade de lidar com as situações, o entendimento, a compreensão, a tolerância, a resiliência, a capacidade de ressignificarmos valores em nossas vidas, é o que a gente precisa fazer. A gratidão, né? A gratidão, apesar das dificuldades, a gente tem uma série de bênçãos e benefícios em nossas vidas. Então é isso que a gente precisa estar preparados. De nada vai adiantar uma conta bancária recheada diante de todas aquelas dificuldades que nós relatamos anteriormente. A perda de alguém que amamos, né? Um problema que a gente esteja enfrentando, uma dificuldade que a gente esteja enfrentando no campo moral. Então, de nada isso vai adiantar. As coisas mortas, né, os lixos que a gente fala, que a gente acumula dentro de nós, são aquelas que não podem, que não nos podem dar a vida. Você poderá deixar um grande patrimônio material para seus herdeiros, mas se não plantou amor e carinho no coração deles, provavelmente eles se esquecerão de você tão logo a herança tenha sido repartida. E é isso que acontece. Muitas das vezes, né, nós pais temos aquela preocupação, né? Ah, eu vou trabalhar muito, eu tenho que dar conforto aos meus filhos, eu tenho que deixar, né, alguma coisa para os meus filhos, porque eu vou morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Eles vão ficar por aí, como que vai ser? E isso, aquilo, aquilo outro. Uma série de preocupação material, né? Se a gente não, né, a gente pode ser previdente sim, não estamos condenando a previdência, estamos condenando o excesso de preocupação somente com isso. Então, se a gente, né, só se preocupa em acumular bens materiais, o legado material que a gente quer deixar para os nossos herdeiros, e a gente não deixa também um legado de amor, de carinho, uma formação moral, né, com bases sólidas, o que vai acontecer? Eles vão ainda se lembrar muito da gente, brigar talvez muito em razão daquilo que nós deixamos. Vamos até, né, deixar problemas, brigas, dissensões em razão daquilo que do legado que nós deixamos.
mas tão logo aquilo se divida, se resolva, não vão mais se lembrar da gente, né? Porque o que nós deixamos foi só matéria, né? E a matéria, ela é passageira, se perde. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podemos construir junto àqueles que cruzam a nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Então, a dificuldade, né, que a gente tem nisso ainda nas nossas vidas. As coisas materiais nos impedem ainda de manter uma relação afetiva equilibrada com o meu próximo. É em razão da competitividade que a gente tem, é em razão muitas das vezes da gente querer ter mais do que o outro, é em razão muitas das vezes da gente prejudicar o outro em função daquilo que a gente quer, né? Porque muitas das vezes a gente está causando prejuízo a alguém. Então, são as preocupações materiais, são as coisas materiais implicando, atrapalhando, impedindo as relações afetivas equilibradas, salutares, construtivas, né? Quando a morte se aproximar de você, não acredite que o dinheiro algum seja capaz de confortá-lo neste momento. Quem viveu no egoísmo geralmente se encontra muito só nesses momentos tão difíceis. Então a gente, né, precisa parar e refletir. O que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando em nossas vidas? A gente costuma dizer que as facilidades materiais atraem muitas pessoas. Atraem, né, muitos amigos, muitas pessoas que querem ficar próximos de nós. E é uma experiência fácil de se fazer. Né? A gente costuma ver as pessoas muito abastadas, né, que têm uma condição financeira muito boa, fazem muitas festas, recebem muitos amigos, a casa está sempre cheia, né? Nossa, amigos a fileiras. Acontece alguma coisa com aquela pessoa. A pessoa vem à falência, acontece uma dificuldade, um infortúnio na vida daquelas pessoas. Será que a casa vai estar cheia de amigos? Quem que vai permanecer na vida daquela pessoa? Aqueles amigos verdadeiros em quem ela plantou o amor e o carinho. Se for só uma relação meramente material, não vai aparecer nem para estender a mão, nem para ajudar no momento de dificuldade material que a pessoa está passando. Essa é a realidade que a gente vive aqui na Terra e que a gente observa no dia a dia. Mas quem acumulou tesouros espirituais terá nesse instante o amparo do amor que cultivou nos familiares, a companhia afetuosa das amizades que construiu e manteve ao longo da vida, o conforto da fé na vida espiritual que o aguarda além das barreiras físicas e as preces tão imprescindíveis de todos aqueles em que fomos capazes de semear um gesto de amor e de carinho. Você poderá estar no leito simples do hospital sem grandes recursos, mas sentirá uma riqueza espiritual sem tamanho, porque sua vida foi importante para muitas pessoas e não apenas para você mesmo. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Quando a gente acumula tesouros materiais naquelas pessoas com quem nós convivemos, quando nós semeamos tesouros espirituais, a gente consequentemente colhe, né? Todo esse aconchego, toda essa aproximação, toda essa afetuosidade, toda a amizade que a gente semeou ao longo da vida. E a gente se recorda aqui de uma passagem muito interessante, Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, e ele estava ainda no plano espiritual, adormecido, e Celina, né, se aproximou dele para despertá-lo. Então ela, né, despertou Bezerra de Menezes e falou: desperte, meu amigo, você já está, né, no plano espiritual e tudo. Aí ele despertou, ficou muito feliz, e ele começou a ouvir um burburinho que vinha de longe. E ele pergunta: mas que barulho é esse, né? Que burburinho é esse? Aí ela pede para que ele se aproxime e veja. Milhões, milhares de pessoas ali, de espíritos ali, né? Reverenciando, né? Aconchegando, acolhendo, recebendo aquele irmão. Aí Bezerra fala, né? Mas quem são eles? Bem dizendo, né? Aquele irmão. Mas quem são eles? Eu não conheço nenhum deles.
Aí ela fala, são todos aqueles, né, a quem você ajudou, que você consolou, através dos seus gestos, né, na sua vida, né, quando esteve encarnado na Terra, através das suas ações, e também aqueles espíritos que nas reuniões mediúnicas você confortou, você esclareceu. Então todos eles aqui a te agradecer, a te bendizer, né? Então a gente deve parar e refletir, quem irá me receber de braços abertos no mundo espiritual? Não que a gente tenha que fazer o bem esperando troca, mas é tão bom quando a gente chega no lugar, a gente se sente tão bem, tão confortável quando alguém vem nos receber, vem nos abraçar, vem estar conosco, né? Então é isso. E aqui na Terra? Com quantos companheiros, com quantos amigos, com quantos familiares efetivamente nós podemos contar no momento de infortúnio? Né? Quantos? É isso que a gente precisa pensar e refletir, parar e refletir. São todos aqueles, é o número daqueles em quem eu semeei amor e carinho. Por meio da leitura desse singelo livro, você está tendo um encontro com Jesus e que ele o convida a segui-lo. Você talvez se impacte com a proposta, sinta medo, porque acredita que terá de vender todos os seus bens, deixar sua família, seus amores, mas nada disso é verdade. Jesus não deseja que você abandone nada ou venda alguma coisa. Ele apenas quer que você mude sua maneira de lidar com tudo isso. Você pode possuir todos os bens da terra desde que não seja possuído por eles. Você pode ser o homem mais importante do mundo desde que não perca a humildade. Então a gente acha assim, então para seguir Jesus eu tenho que abandonar tudo, eu não posso ter nada, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro, não posso ter um bom emprego, não posso ter uma vida confortável. Não é nada disso que Jesus quer dizer. A gente, né, pode possuir tudo que a gente tiver condição de possuir de forma lícita, sem prejudicar ninguém aqui na Terra. Mas nós não podemos ser possuídos pelos bens terrenos. Esses bens não podem ser um móvel, a coisa mais importante da nossa existência. Ele está falando aqui, podemos ser o homem mais importante do mundo, materialmente falando, sem perdermos a humildade, a simplicidade. Você pode ser o mais inteligente de todos, desde que não perca a simplicidade. Você pode ser o mais famoso, desde que não esqueça que mais importante do que ser amado é amar. O Cristo deseja que o amor seja mais importante do que tudo em nossa vida. Que cada dia tenhamos mais amigos e menos inimigos. Então nós podemos tudo. Nós podemos ter uma boa profissão, nós podemos desenvolver a nossa inteligência, ser o mais inteligente de todos, ser o mais famoso de todos, ser o mais importante, o mais rico de todos, sem perdermos a nossa essência maior, que é a nossa espiritualidade. Que sejamos também ricos investidores da fraternidade, que jamais nos esqueçamos de que os bens que possuímos pertencem verdadeiramente a Deus e que se porventura temos mais do que os outros, é porque temos a missão de compartilhar nossas riquezas com os que têm menos, que não nos esqueçamos de que nossa vida verdadeira é a vida espiritual e que a experiência na Terra é um meio que Deus nos concede para aprendermos a viver a verdadeira felicidade espiritual. Mas que essa felicidade nos invada, temos que enterrar todos os nossos mortos. Então é isso, né? Não é condenável, não é proibido, mas tudo que a gente tem, tudo que a gente adquire intelectualmente ou no campo material, tem um propósito maior, tem uma importância em nossas vidas e deve ter a mesma importância na vida daqueles que nos cercam. O que a gente recebe é para ser dividido, é para ser partilhado, né? É para a gente ajudar um irmão necessitado, é para a gente fomentar o desenvolvimento social, né? A gente vê aí as pessoas, às vezes, uma grande fortuna. Se a pessoa pega aquela grande fortuna e coloca lá no banco só para render juros, viver tranquilamente com a sua família,
né, os dividendos, viver tranquilamente com a sua família, cuidando só dos seus, qual a utilidade daquela grande fortuna? E se aquela grande fortuna for utilizada para desenvolver pesquisa científica, para auxiliar na área social, para uma empresa, dar empregos, né? Promover os companheiros de jornada evolutiva, auxiliar, né, na evolução, no desenvolvimento, no progresso daquele local que a gente se encontra, daquela cidade, daquelas pessoas com que a gente convive. É para isso, é essa a finalidade. E a inteligência, da mesma forma, é o que a gente está lendo aqui, né, que fala, né, das pessoas que têm a habilidade para fazer, né, os trabalhos manuais. Não é para só enfeitar as igrejas, para que todo mundo se admire, né? Olha que toalha bonita, olha como que a pessoa tem talento para bordado, ou então uma obra literária, né? Só para poder as pessoas ficarem contemplando, olha que obra maravilhosa, não. Todos esses recursos devem ser utilizados para promover, para ajudar, para auxiliar, né, para impulsionar o progresso das pessoas, né? As pessoas famosas, está falando aqui, ó, dos pintores, dos escultores e de nós também, né? Nós temos talentos, nós temos valores, nós temos recursos, sejam eles muitos ou poucos, recursos materiais, mas o que nós temos, se a gente tiver a condição de dividir, é nossa obrigação partilhar, é nossa obrigação dividir, né? É isso que José Carlos de Luca fala para a gente a respeito do ensinamento de Jesus. Para que a felicidade nos invada, né, é necessário que a gente enterre os mortos. Então, que a gente possa, na nossa vida, efetivamente, valorizar aquilo que realmente tem valor, que é o que a gente vai levar, né? Então, que a paz de Jesus permaneça conosco, que nós possamos continuar com as nossas reflexões sobre o tema dessa manhã, que é muito oportuno, né? Muito atual, sempre é. E que a gente possa ter um domingo, né? Um domingo abençoado, de muita paz, convivendo em família, com os nossos familiares. E que essa semana seja também uma semana de bênçãos, que Jesus acalente e conforte os nossos corações, nos fortaleça, para que a gente continue otimista, com pensamento positivo, auxiliando a espiritualidade que nesse momento está junto de nós aqui na Terra, né, que nós estamos passando esse momento tão difícil para todos nós na humanidade, um momento triste, que a gente todos os dias só ouve, né, nos noticiários as notícias tristes do falecimento dos nossos companheiros, mas a gente sabe que, né, Jesus está no comando, governando o nosso planeta. Ismael está junto ao nosso país, no nosso Brasil. Então, que a gente esteja constantemente elevando os nossos pensamentos, rogando aos benfeitores espirituais essa fortaleza, o auxílio necessário para a gente atravessar esse momento, que é um momento de grande importância para nós aqui, habitantes do planeta Terra. Não tenhamos dúvida disso, né? A gente vai perceber a quantidade de mudanças que vai acontecer em nossas vidas, em todos os sentidos, né? Muitas pessoas estão preocupadas apenas com as mudanças materiais. A gente afirma aqui que as mudanças morais e espirituais, elas serão de grande relevância para nós como espíritos imortais. Então, que a gente tenha uma semana aí de muita fé, de muito pensamento positivo, rogando aos benfeitores espirituais, aos médicos da espiritualidade, aos cientistas da espiritualidade, que inspirem, né, os profissionais nessas áreas aqui na Terra, para que conduzam os procedimentos, para que realizem da melhor forma possível e que seja tudo da forma que o nosso Pai Celestial deseja para todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, mais uma vez elevamos o pensamento a Ti. Obrigado, Senhor, pelas lições dessa manhã. Obrigado por estar sempre junto de nós. Obrigado por estar sempre suprindo as nossas necessidades, quando muitas vezes, Senhor, nem nos damos conta de que estamos precisando de Ti em nossas vidas. Que nós possamos nos manter, Senhor, sempre ligados a Ti, através dos nossos pensamentos elevados, através das nossas ações, através dos nossos semelhantes que chegam até nós, que nos dão a oportunidade
de exemplificar aquilo que nos ensinou. Fique conosco neste domingo e nessa semana, Senhor Jesus. Ampara-nos, abençoa-nos, proteja-nos e nos fortaleça. Que assim seja.